Gideão venceu uma batalha apenas com 300, né? Somos poucos aqui, mas estamos na mesma sintonia com o Senhor. E isso é que é importante. E o mais importante é a presença do Senhor no nosso meio. Eu tenho sentido desde a hora que eu cheguei e confirmando, só confirmação. Deus me deu o mesmo capítulo, o mesmo versículo da irmã Stephanie. Mas bom, como a palavra do Senhor ela tem interpretações, eu vou dar lugar ao Espírito Santo e que seja feita a vontade dele. Amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Josué, capítulo 7, verso 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Até aqui. Amém? Amém. Para explanar um pouco esse capítulo, vamos no anterior, onde Israel, guiado por Josué, que era o líder da nação depois da morte de Moisés. Josué ficou como líder da nação israelita. Então Josué ele foi guiado por Deus para que vencessem as batalhas contra Jericó. Jericó era uma cidade muito forte, uma cidade com muralhas enormes, uma cidade muito forte. Ela é considerada uma fortaleza militar. E então Deus deu a direção a Josué que colocasse os levitas, os sacerdotes, com a arca da aliança, que quer dizer a presença, e que eles dessem uma vez por dia, uma volta, todos os dias durante 6 dias, uma volta em torno das muralhas. E eu fiquei pensando, eu falei, imagina que aquele povo era tudo homens de guerra verdadeiro, homens de batalha, de guerra, e eles devem ter pensado, né? Josué não está bem da cabeça. Como é que a gente vai vencer uma batalha passeando em volta das muralhas de Jericó? Uma vez por dia, durante 7 dias. Durante 6 dias. Sem dizer nada, mas eles obedeceram. Aqui hoje foi falado sobre obediência. Obedeceram a Deus e ao líder. Glória a Deus. Amém? E fizeram uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo dia, 3 voltas no terceiro dia, todos na mesma sintonia, na obediência, com a presença do Senhor, que era a arca da aliança, certo? E obedecendo aos comandos de Josué. E Deus disse a Josué, não fale nada, não gritem, não fale nada, só deem volta. No último dia, que foi o 7º dia, deem 7 voltas. E marcharam todos aqueles homens de guerra, de batalha, sem armas, sem nada, só dando voltinhas nas muralhas de Jericó. No último dia, no 7º dia, deram 7 voltas e o grito de guerra, que eu creio que deve ter sido, glória a Deus, aleluia. Eu creio, né? Não sei. Eu creio que deve ter sido isso, mas eles só deram o grito segundo o comando do líder, Josué. Então, eles obedeceram. Assim, eles venceram uma das maiores, uma das maiores cidades daquela época, uma das maiores potências, vamos colocar assim, daquela época. Eles venceram simplesmente dando voltinhas, né? Mas na obediência, em primeiro lugar. Na obediência de Deus, com a presença do Senhor. Mas aí pulamos aqui no capítulo seguinte, que é o 7, eles iam lutar contra uma outra cidade chamada Ai. Então Josué mandou que fossem lá o povo espionar a cidade para saber como é que ela era, como é que ela funcionava, como é que ela deixava de ser, se tinha muita gente, como é que era o povo, se era forte, se o exército era bom, se não era. E os olheiros foram lá e voltaram para Josué e disse, não, mande para aí 30 mil homens, 20 mil,
Tem aqui mesmo. 20 mil homens e não precisa muito, não vamos cansar os nossos guerreiros, porque a cidade é pequena, a gente vai ganhar assim. Mas existia pecado no meio de Israel. E lá no capítulo 10, como a irmã leu, 12, Deus, quando Josué vai perguntar, existia pecado em Israel. Então Israel perdeu a primeira batalha, que foi contra Ai. Perderam alguns homens e voltaram apavorados. Então Israel se sentiu constrangido, porque lá no capítulo 6 disse o quê? Que Israel e Josué ficou conhecido na região toda como um homem de guerra, que Israel tinha um Deus naquele lugar. Então Israel foi clamar ao Senhor: como é, Jesus? Como é, Deus, que eu venci a maior guerra, e agora como é que vai ser? As outras regiões vão todos nos atacar, vão todos querer nos tirar daqui, porque a gente não venceu essa cidadezinha. Por quê? Então Deus falou a Josué: existe pecado em Israel, existe pecado, e o pecado, ele precisa ser quebrado, Em nome de Jesus. ele precisa ser anulado, aniquilado. Porque a presença do Senhor, ela não pode estar no meio do pecado. A palavra diz que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Então, o que aconteceu? Foi feito lá um sorteio para saber de qual tribo, aonde estaria o pecado, o que tinha acontecido. E no meio daquele sorteio descobriram que o pecado estava no meio do clã de Judá, da tribo de Judá, na família de Acã, e que Acã era o pecador. Foram lá, descobriram o pecado, que ele levou miudezas, coisas que Deus tinha proibido de fazer, porque lá no 18, no 6 diz o quê? Fiquem longe das coisas consagradas, não há posse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Deus, ele advertiu para que vocês não fossem destruídos, não mexam nas coisas que são sagradas, as coisas da cidade, dos despojos de guerra, certo? Mas Acã, a Bíblia diz que os olhos dele cresceu, que a cobiça entrou no coração dele. E ele foi e pegou. E eu fui olhar o que ele pegou. Ele pegou uma barra de ouro, algumas gramas de prata e uma capa da Babilônia. Eu fui procurar saber o que era isso. E eu fiz umas contas. A barra de ouro não custa 30 mil reais. As de prata, 7 mil reais. E a capa, coisas mundanas e coisas pequenas. Ou seja, ele trouxe a maldição contra uma tribo por uma miséria, por uma picuinha, por uma besteira, por uma desobediência e por nada, por uma coisa mundana. Ele quase que destrói todo um arraial, quase que destrói toda uma nação, por causa de um desejo da carne, de um desejo do orgulho, de um desejo. Eu quero, eu cobicei, meu olho cresceu, eu tô com vontade disso. E muitas das vezes é o que acontece conosco. Às vezes o desejo da nossa carne, ele fala mais alto. Às vezes o nosso desejo de querer algo, de cobiçar algo que não é nosso, que não nos pertence. Ou muitas das vezes até consagrado a Deus, consagrado a outro, mas a gente deseja. E aí, por causa disso, trazemos maldição para nós e muitas vezes para nossa família, como aconteceu com Acã. Só que aí Deus deu uma estratégia para Josué. Disse a Josué que era para ele reunir naquela noite. Ele ia reunir todo mundo para que no dia seguinte fosse descoberto. Então naquela noite eles tinham que se santificar. Imagino que foi todo mundo para suas casas, suas tendas, naquela época era tenda, né? Imagino que foi todo mundo para suas tendas e deve ter um lá acusando o outro. Foi você, meu filho? O marido falando para a esposa: mulher, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você desobedeceu ao Senhor. O que está acontecendo? E todo mundo. Mas Acã, ele não teve a humildade de chegar
perante o líder e confessar o pecado dele. Ele não teve a humildade de chegar perante o líder antes do amanhecer e confessar, achando ele o quê? Que ia esconder aos olhos do Senhor? A Bíblia diz que nada é escondido aos olhos do Senhor. Nada fica escondido oculto aos olhos do nosso Deus. Nada. Então, ele achou que ele podia ficar ali, que não seria descoberto. Na manhã seguinte, ele foi descoberto e aconteceu que tanto ele e toda a família dele foi apedrejado no Vale de Acor, que hoje é chamado como Vale de Acor. Só que o que eu quero dizer com isso, nessa noite, é uma noite de arrependimento, porque eu vejo ali que aquilo aconteceu numa noite como essa. Deve ter sido uma vigília, deve ter sido uma noite de oração. Eu tenho certeza que o líder, o Josué, naquele momento, ele deve estar ali orando para que o Senhor mostrasse a pessoa certa, para que ele também não cometesse injustiça. Claro, porque Deus, ele não é injusto. Então, era uma noite de reconciliação, para que Israel fosse santificado, para que Israel pudesse confessar o pecado dele, para que Israel colocasse para fora aquele pecado, aquilo que estava atrapalhando todo um arraial, toda uma equipe, todo um corpo. Porque é como nós somos aqui, somos um corpo. Se a gente quebra uma perna, a gente até pode andar, mas vai andar mancando. Então, é a mesma coisa. Então, que essa noite nós possamos ter arrependimento. Já foi falado aqui pelo irmão Antônio, foi falado pela pastora já nos louvores, pela irmã Stephanie, arrependimento. Eu creio que essa noite Deus escolheu que nós estejamos aqui para nos arrependermos. Aquilo que está lá dentro do nosso coração, está escondido. Que a gente não... E Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. E que eu não espere a volta de Cristo para que meu pecado seja estampado. Porque naquele grande dia a gente vai ter um telão assim, ó, estampado o nosso pecado. E a gente não espera isso. Então à noite a gente ainda tem tempo de se arrepender, tem tempo da gente confessar o nosso pecado para Deus, para o nosso líder, porque ela paga um preço pela minha vida, pela sua vida. A gente tem que confessar. Não precisa estar aqui falando para A, B e C, nem para amiguinho, nem nada disso, não. Meu amigo é o Senhor. Meu amigo é Deus, em primeiro lugar. E confessar, sim, a minha bispa, porque ela paga um preço pela minha vida, ela ora por mim e obedece. Deus dá a ela estratégias. Como ontem alguns estavam aqui, eu contei meu testemunho, que como o irmão Antônio, andei um pouquinho também perdida e tal, mas Deus deu a ela estratégias o tempo inteiro. Aleluia. O tempo inteiro foi dando a ela estratégias para que hoje eu pudesse estar aqui. Oh, glória! De novo. É isso aí. De novo. É. De novo. Entendeu? Deus deu a ela estratégia. Glória Falando a Deus, comigo, aleluia. conversando. Mas sabe por quê? Porque todas as vezes que eu falhei, eu confessei. Aleluia, glória a Deus. Todas as vezes que eu estava errada, eu falava para ela. Eu falava. Então, que essa noite nós possamos nos quebrantar. Essa é noite de quebrantamento. Glória a Deus. Quebrantamento verdadeiro na presença do Senhor. Que você possa quebrantar seu coração, derramar. Tira o entulho do pecado. É verdade. Eu não sei o que é, mas você sabe, Deus sabe. E entrega nos pés da cruz. Nos pés do Senhor. No leão da tribo de Judá. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Aleluia.